Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria, estamos aqui mais uma vez, meu irmão e minha irmã, para partilharmos a palavra de Deus, ouvirmos o Evangelho. Eu, Silvio Franco, quero partilhar com você o Evangelho de hoje. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a sabedoria, o entendimento da vontade de Deus em nossa vida. E que essa palavra produza em nós frutos de verdadeira conversão. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que, como ela guardava tudo no coração, possamos nós também guardar toda a vontade de Deus, a sua palavra, em nosso coração. O Evangelho de hoje está em Mateus, no capítulo 6, versículo 20 a 26, são as bem-aventuranças, né? Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então ergueu o olhar para os seus discípulos e disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora passais fome, pois sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora estáis chorando, pois haveis de rir. Bem-aventurados vós sereis quando vos odiarem, vos expulsarem e injuriarem, quando banirem o vosso nome como coisa má, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois grande é a vossa recompensa no céu. Assim os pais deles faziam aos profetas. Mas ai de vós, ricos, pois já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, pois passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, pois ficareis de luto e chorareis. Ai de vós, quando todos falem bem de vós, pois assim os pais deles faziam aos profetas, aos falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, esse irmão da bem-aventurança, que aqui Lucas é menor do que em Mateus, ele nos desafia muito e mexe muito conosco. Porque, na verdade, ele vai tudo contra aquilo que nós, hoje, cristãos, queremos. Nós, cristãos, a começar de mim. O que nós queremos hoje? Segurança, boa fama, bom nome com as pessoas. Basta alguém falar mal de nós, que nosso ego já fica meio agitado, porque não gostamos que ninguém fale mal de nós, seja verdade ou seja mentira, não importa. Temos medo de perder o nosso bom nome com as pessoas. Temos medo das críticas, temos medo de perder. Basta ver aí esse país, agora a situação que está. Quantos de nós já não estamos com medo das coisas? E começamos já a segurar, a não gastar, até mesmo não ajudamos mais ninguém. Se alguém nos pede uma ajuda, não, estou apertado. Não está tão apertado assim, mas já tem preocupado já em segurar. E não tem coragem nem de se apertar mais para ajudar o próximo. Por quê? Na verdade, nós vamos ter confiança em Deus, mas se pensarmos, se tivermos coragem de fazer uma análise nossa, vamos perceber que a nossa confiança está em nós mesmos ou nos bens que nós temos, na segurança material que nós temos. E a bem-aventurança justamente começa falando da pobreza. Não aqui da pobreza somente material, mas da pobreza nossa no sentido daquele que depende de Deus. Os pobres que sabem que Deus é a sua força. O pobre é aquele que sabe que em Deus que está a sua confiança, a sua esperança, e que o seu amanhã pertence a Deus. Que não precisa ficar triste, angustiado pelo amanhã, porque o amanhã pertence ao seu. O nosso próximo minuto pertence a Ele. Mas nós muitas vezes não somos esses pobres que esperamos em Deus, porque esperamos em nós mesmos, E Deus, nós sabemos que o Senhor sempre desinstala aqueles que se abrem a Ele. Hoje a igreja volta o seu olhar para São José. Cada dia da semana a igreja reflete e coloca como os santos anjos, o purgatório, na quinta Eucaristia, na sexta Paixão, no sábado Maria, na quarta-feira sobre São José. E olha para a figura de José. José era um homem trabalhador, ele tinha seus sonhos. José tinha profissão, ele era uma espécie de construtor daquela época, trabalhava nas construções, como carpinteiro e outras coisas mais. E aí então, prometido em casamento a Maria, então o anjo aparece para ele, depois que eles
que depois que o anjo aparece para ele, ele vai se unir a Maria. Depois que o menino nasce, José é chamado então a pegar o menino com Maria e ir para o Egito. Desinstala José. José tinha ali a sua casa, sua segurança, sua família, os parentes próximos, tudo, a segurança de José estava ali. Ele tem que sair com Maria e o menino recém-nascido, deixar tudo para trás, porque ele vai viajar cerca de quase um ano de viagem, de Jerusalém, de Belém ao Egito, segundo os estudos, levando apenas Maria, o menino e um burro, que é o que eles podiam levar. Não tinha caminhão como hoje, não tinha muitos veículos para levar a mudança, levar nada. E vai para o Egito, lá tem que recomeçar a vida, em terra estranha, sem família, só ele, Maria e o recém-nascido. Fica lá cerca de 3 anos e meio a 4 anos, segundo também os estudiosos. E aí, quando em 3 anos e meio, 4 anos, começa a fazer alguma coisa, Deus manda ele voltar para trás. Vai José deixar tudo para trás, tudo que ele conquistou, alguma coisa que conquistou lá, de material para sua segurança de Maria e de Jesus. Volta José para Belém, para Jerusalém. E vai para Nazaré, porque ele está com medo de Arquelau, que era rei no lugar do seu pai. E o anjo manda que vai para Nazaré, cidade pobre. É assim. Não é segurança nesse mundo que nós devemos esperar, meu irmão, minha irmã. Olha, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, estamos vendo quem é cristão e quem não é cristão, quem tem fé e quem não tem fé. E eu estou falando a parte de nós que somos assim. Falamos muito dos pecados, falamos muito de tantas coisas, mas muitas vezes, como lá a leitura de hoje, em que São Paulo aos Colossenses diz que a idolatria, que a ganância é a idolatria, sim, porque o amor e o dinheiro é a idolatria, mas que amor é esse dinheiro nosso? Basta ver que muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós temos mais medo de perder os bens, perder a segurança, perder a fama do que de um câncer. Porque na doença, as pessoas são solidárias, não são? São. Até aqueles que não têm fé, às vezes até ajudam. Mas quando vem uma situação apertada financeira, quando você perde o dinheiro, você perde a estabilidade, você perde o seu nome, está com o nome sujo, ixa, você tem poucos amigos, e você sabe disso, ou quase nenhum. Pouquíssimos. Mas aí tantas pessoas, você sabe, vão falar mal de você, vão te criticar, e vão tirar pedras, e vão buscar falar o que aconteceu, e vão colocar culpa, procurar culpado por aquela situação que você está vivendo. Aí é constrangedor, é humilhante, e ninguém quer passar por isso, não é mesmo? Por que nós não queremos passar por isso? Porque veja bem aqui no último versículo, ai de vós quando todos falem bem de vós, porque nós queremos que os outros falem bem da gente. Nós queremos isso, boa fama. Olha como ele é bom, ele é competente, ele se deu bem na vida, ele progrediu, ele é inteligente, ele tem família boa. Nós gostamos disso. Nós temos medo da má fama. Temos. Temos muito medo. Temos muito medo de perdermos segurança. Então nós estamos sempre vivendo uma vida preocupados com amanhã para não perdermos nada. E quando a gente vai, por exemplo, quando a gente vai visitar uns pobres, por exemplo, a gente vê, eles não têm nada. Eles não sabem nem quanto custa. Eu vou em famílias às vezes, meu irmão e minha irmã, que falam comigo assim, eu nunca fui no supermercado comprar nada. Nunca fui no supermercado fazer compras. Então o preço da carne não preocupa ele em nada. Preocupa você e eu. Que a carne foi para R$50 o quilo. O preço do combustível preocupa a mim e a você. Mas a esses pobres, preocupa não. Não estão preocupados com isso não. Eles têm só o pão de cada dia e muitas vezes é bem pouco. Eles não estão preocupados com o país, com essa bagunçada que está aí. Para eles, o país quebrar ou não quebrar não vai mudar nada. Eles continuam pobres. Mas nós, meu irmão, minha irmã, nós que temos fé, que cremos em Jesus, às vezes perdemos sono por causa da crise no país. Perdemos o sono porque alguém está dizendo que o país vai quebrar. E aí se o país vai quebrar, você quebra junto. E aí perde o sono, entristece,
o tempo todo reclamando que a coisa está feia, que é difícil, está apertado. Essa lamúria toda, na verdade, é um medo em nós da perda. Por isso essa bem-aventurança nos desafia muito. As pessoas não querem ter mais filhos, as pessoas não querem mais muitas coisas, porque tudo isso ameaça o bem-estar nosso. Nós gostamos de boa fama, gostamos de ser chamados de bem-sucedidos, nós gostamos de ser farto, de ter fartura, gostamos muito dessas coisas. E Jesus diz bem ao contrário: felizes os pobres que confiam nele, que esperam somente dele e mais nada. Felizes aqueles que passam necessidade, têm fome, mas fome da vontade de Deus, fome que Deus realiza a sua vontade. Mas fome também de tantas coisas, mas aí somos felizes aí, porque Deus é que nos sacia. Felizes que choram, felizes aqueles que quando forem odiados, expulsos. Isso aí o cristão não encontra felicidade não é verdade? Quando você for procurar um crédito no banco e o banco te nega porque você está com o nome sujo, e às vezes quando está sujo até nem é culpa sua, porque você fez algo bom, deu errado, mas teve problemas, mas aí você sai lá amargurado, depressivo. Meu irmão, minha irmã, começar de mim, nós precisamos refletir muito sobre o nosso ser cristão. E que nós tememos mais, afinal? Nós temos mais temor a Deus? Ou, na verdade, nós temos medo de perder, de sermos desalojados? De hoje estamos andando num carro chique, amanhã tem que andar a pé. De hoje estamos aí bem vistos pelas pessoas, com nome bom e tudo, e amanhã nós seremos ridicularizados. Qual que é o nosso medo, afinal? Qual que é o nosso medo, afinal? Estou dizendo aqui que nós temos que ir para a miséria, não é isso. Mas o Evangelho, as bem-aventuranças falam de algo que está no nosso coração, como é a nossa atitude, o nosso comportar, a nossa fé diante das situações da vida, das ameaças, dos problemas, principalmente diante dos problemas financeiros, diante da nossa segurança, da ameaça da nossa vida. Afinal, em quem colocamos nossa confiança? É em Deus, no Senhor? Ou nos bens que nós possuímos? O dia que nós podemos ter, na segurança para amanhã. Como é que vai ser o amanhã? Não sei. Deus o sabe. Deus o sabe. Bem-aventurados os pobres que esperam em Deus, confiam em Deus. Esses são os bem-aventurados. Esses dias foi a canonização de Carlo Acutis, um jovem de 15 anos que nos dá uma lição. Porque a família é rica, mas ele era pobre. Interessante isso, né? Família rica e ele era pobre. Nem 2 pares de sapato ele gostava de ter. O pai e a mãe dele queriam levar ele para Jerusalém, para a viagem à Terra Santa. Ele disse: para quê? Eu tenho aqui a igreja, o sacrário. Entende? Nos ensina a pobreza. Não é que nós não podemos ter nada, meu irmão. É qual a nossa atitude diante daquilo que nós temos, como está a nossa vida hoje, como eu e você estamos vivendo esse tempo, em meio a tantas crises e problemas. Qual é o nosso medo? De perder os bens ou de perder a salvação? Qual é o nosso medo? Perder o prestígio das pessoas ou o nosso nome ser riscado do céu? Qual é o seu nome? Qual é o seu medo? Qual é o meu medo? Nós queremos ser os bem-aventurados ou a parte do versículo 24 que diz: ai de vós? O que você quer ouvir? Bem-aventurado és tu ou ai de vós? Peçamos ao Senhor que nos dê uma fé firme, que realmente possamos buscar as coisas do alto. Vivemos bem esse tempo de dificuldade, vivemos mais felizes, mais alegres e sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Se hoje temos carro para andar, louvado seja Deus. Se amanhã tiver de andar a pé, louvado seja Deus. Não é? Fazer o quê? Não está no mundo nossa alegria, meu irmão e minha irmã. Não deve estar. Nós temos que pensar nisso. Porque senão nós somos roubados. Roubados de Deus, de nós mesmos. Que São José interceda por nós. Ele, São José, o pobre de Nazaré, o pobre José, que criou Jesus e Maria na pobreza, na humildade, na simplicidade. Jesus pobre. Ele não veio com esse negócio de acabar a pobreza, porque ele foi pobre a vida inteira.
pobre materialmente, mas também como homem foi pobre, porque ele abandonava em Deus. José, pobre materialmente, mas confiante em Deus. Maria, pobre, mas confiante em Deus. Em quem colocamos nossa confiança, meu irmão, minha irmã? Onde está a nossa esperança e a verdadeira alegria de nossa alma? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.